Vai lá, vamos lá. Vamos fazer oração? Maravilhoso Deus, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que nós temos de podermos agora estudar Tua palavra no Teu santo dia, que Teu Santo Espírito possa nos guiar nossas mentes a compreendermos a amplitude do Teu Evangelho e os mistérios que estão envolvidos, de modo que nosso caráter seja preparado por Ti, para que vivamos a Tua verdade a cada dia. Prepare-nos para a volta de Jesus, pois Te agradecemos por este privilégio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amigos, já há um tempinho, né? Mas graças a Deus nós podemos dar agora continuidade ao nosso estudo. Nós paramos no item número 6. O assunto é sobre a condição de existência, e nós paramos no item número 6, que nós íamos entrar acerca da Trindade, né? No estudo anterior, nós aprendemos, nós descobrimos que Deus, em sua majestade, em sua plenitude e glória, ele, habitando na presciência, ele era a própria lei manifestada. E nessa própria lei manifestada, ele estabeleceu a condição para nós virmos a existir. E essa condição para nós virmos a existir estaria ligada a dois princípios fundamentais: a justiça e a misericórdia. Se nós vimos a questão da justiça, a justiça, nesse caso, estaria relacionada a um conceito em que seria imposto para que qualquer ser viesse a existir. E este conceito seria que quanto maior a luz, maior a escuridade das trevas, ou maior seria a intensidade das trevas. Isso representaria o que, propriamente? Isso representaria que quanto maior fosse a condição para que algum ser viesse a existir, e a condição fosse o fato de este ser ter que ser igual a Deus, então seria impossível a existência deste ser a ser criado. Por que seria impossível? Porque ninguém poderia ser igual a Deus. E por que deveria ser essa condição para alguém ser criado? Porque somente Deus, como divino, é que seria perfeito. E Deus, ao estabelecer a criação no seu plano de criar, ele não somente queria criar os seus seres, mas ele gostaria que esses seres todos fossem perfeitos, de modo que pudessem usufruir de sua glória, de sua majestade, das benesses da sua beneficência, do seu poder, de modo que este ser pudesse viver eternamente em correalidade com Deus. E nesse caso, a única coisa que pudesse fazer com que ocorresse esse fato seria a satisfação dessa condição de existência. E nós vimos que a condição de existência, que seria sermos iguais à fonte de natureza a qual fomos originados, está exatamente nas leis da natureza. As leis da natureza, todas as espécies foram criadas e são geradas conforme a sua espécie, ou seja, o seu segmento hereditário genético. Deus fez isso com as plantas, fez isso com os animais de todas as espécies, inclusive com o ser humano. Então, todos os seres que viessem a existir e que pudessem viver, usufruir da eternidade com Deus, eles teriam que ser iguais a Deus na questão de perfeição, na questão de caráter, e nós vimos que isso seria impossível, uma vez que Deus, ele seria o único perfeito. Nós vimos também que dentro desse critério para a condição de existência, esse ser teria que ter individualidade, teria que ter liberdade de escolha e teria que ter vida em si mesmo. Ter individualidade representaria a sua singularidade entre as espécies. Então, todos os seres vivos têm a sua característica própria, singular, tá? Então, cada um de nós, apesar de possuirmos a mesma natureza, nós somos diferentes uns dos outros, nós não somos exatamente iguais. E por que essa individualidade seria importante para a nossa existência? Porque Deus é singular, Deus é individual. Então, essa singularidade seria proveniente de Deus, seria uma característica de termos uma identidade própria, a fim de que pudéssemos estar entrando na existência e assim compartilharmos em correalidade com Deus, porque Deus tem a sua identidade pessoal. Da mesma forma, no que diz respeito à liberdade de escolha, nós precisaríamos ter a liberdade de escolha, porque se Deus viesse a criar seres sem liberdade de escolha, estes seres teriam que viver numa condição de autômatos, não poderiam pensar, raciocinar por si mesmos. E neste caso, eles não teriam a sabedoria de poder discernir e compreender a sabedoria e onisciência de Deus.
E esse ser teria que ter, finalmente, a vida em si mesmo. Essa característica de possuir uma vida em si mesmo representaria o quê? Representaria uma vida própria, uma vida independente da sua fonte. Assim como Deus é a própria vida, e ele vive por si, os seres que viessem a existir teriam que também ter esta característica, a fim de que pudessem viver eternamente. Só que essas três características, elas estariam constituídas na divindade que haveria apenas em Deus, como fundamento para a nossa existência. Por isso que a condição de existência passaria a ser o fundamento, o ponto fundamental para que nós pudéssemos vir a existir. Nesse caso, no item 5, nós paramos no seguinte pensamento. Se Deus fosse apenas uma só pessoa, poderia ele nos criar? Com base na condição de existência, não seria possível. E por que não? Porque se Deus viesse a nos criar diretamente, ocorreria dois problemas. Primeiro, Deus rebaixaria a sua glória em relação ao nosso nascimento, a nós sermos gerados, ao sermos criados. E por que isso aconteceria? Porque nós já nasceríamos inferiores a Deus. A condição de existência, em ser a igualdade com Deus, a partir do momento em que nós viéssemos a existir, já nasceríamos inferiores. Por quê? Porque nós não nasceríamos com uma existência em si, ou como sendo incriados, como Deus é. A partir do momento que nós viéssemos a existir, certamente nós já teríamos um começo, um nascimento, uma origem. E, sendo assim, não estaríamos em igualdade com Deus para satisfazer a condição de existência, de modo que pudéssemos viver eternamente. Então, neste caso, Deus teria que rebaixar sua glória para poder nos criar. E isso seria pecado para Deus. Por que seria pecado? Porque ao rebaixamento de sua glória, ao sermos criados, seria uma negação à perfeição que haveria em Deus. E a perfeição só se encontraria na divindade, e não em seres que haveriam ainda de ser criados. Por outro lado, se Deus nos criasse, mesmo assim, além de ele se inferiorizar, além de ele se manchar sua glória, nós, ao virmos a existir, não suportaríamos a glória de Deus, porque nasceríamos em estado de inferioridade. E o fato de não suportarmos sua glória nos levaria a uma deficiência e a uma decadência permanente. Neste caso, Deus estaria dando origem ao pecado. Deus, além de nos criar com defeitos, nos criaria o próprio pecado em nós mesmos. Ou seja, isso contribuiria para o fato de Deus manchar também a sua glória. E nesse caso, Deus estaria transgredindo contra ele mesmo, desobedecendo contra ele mesmo. Deus não criou o pecado. Isso é um ponto que vocês precisam compreender claramente, tá? Deus jamais iria criar o pecado. Então, qual seria a solução para nós virmos a existir? Então, é aí que nós começamos a compreender que a divindade não pode ser apenas uma pessoa. A divindade teria que ser composta em mais de uma pessoa. Neste caso, então, nós colocaríamos uma outra suposição. Qual seria essa suposição? Se Deus fossem duas pessoas, será que resolveria o problema? Bom, se Deus fossem duas pessoas, então nós teríamos uma segunda pessoa que iria tomar uma atitude de assumir em satisfazer a condição de existência e, ao mesmo tempo, nos criar. Este passo de satisfazer a condição de existência e nos criar seria o que nós chamamos o passo da mediação. O passo da mediação só seria possível se essa mediação, essa intercessão por parte da segunda pessoa da divindade fosse uma mediação perfeita. Se não fosse perfeita, sem mancha, sem nenhum resquício sequer de iniquidade, se houvesse iniquidade, se fosse imperfeita esse passo, então o que aconteceria? A mediação de Cristo, nesse caso, que seria a segunda pessoa da divindade, não seria aceita para a criação, para a realização da criação. Por quê? Porque não satisfaria a condição de existência. A condição de existência, em sua satisfação, deveria fazer com que a mediação de Cristo, que seria a segunda pessoa da divindade, pudesse ser tão perfeita quanto a própria divindade que haveria na primeira pessoa. E essa igualdade de perfeição em relação à primeira pessoa só seria possível se
a segunda pessoa, ao dar o passo para interceder, também tivesse uma mediação sobre ele. Mas por quê? Porque o que aconteceria seria o seguinte: a segunda pessoa da divindade teria que abandonar a sua glória. Certamente, a primeira pessoa iria interceder pela glória da segunda pessoa, tomando para ele a glória, para ele mesmo. Se nós pegarmos aqui no livro de Isaías, no capítulo 48, no versículo 11, nos é dito uma coisa muito interessante que eu quero que vocês já comecem a observar isso. Por amor de mim, o farei. Porque como seria profanado o meu nome? Capítulo 48 de Isaías, versículo 11, no Antigo Testamento. E a minha glória não a darei a outrem. Aqui existe um critério para a segunda pessoa da divindade dar a sua glória para a primeira pessoa da divindade. Esse critério seria o seguinte: aqui a Bíblia diz que o próprio Deus jamais daria a sua glória para outrem, ou seja, ele não daria a sua glória para nenhum ser inferior a si. No caso aqui, em que estamos considerando Deus como duas pessoas, a segunda pessoa da divindade, ela poderia com certeza dar a sua glória para a primeira pessoa da divindade, porque a primeira pessoa da divindade seria tão igual a ele. E nesse caso, ele poderia dar a sua glória para tomar uma posse sobre si, de modo que pudesse interceder por nós e nós virmos a existir. Mas ainda não foi resolvido o problema. E por que não? Porque neste caso, a segunda pessoa da divindade, para abandonar a sua glória, ela deveria tomar uma posse de impossibilidade de nossa existência. Ela teria que se revestir da nossa impossibilidade de existirmos. Porque até o momento seria impossível nossa existência, uma vez que tudo que viesse a existir teria que ser igual a Deus. E nesse caso, a segunda pessoa da divindade deveria tomar posse de nossa impossibilidade de existirmos. Tá? E nessa situação, para ele fazer isso, ele teria que abandonar a sua glória e deixá-la com a primeira pessoa da divindade. E por que ele deveria deixar com a primeira pessoa da divindade a sua glória? Porque seria a única forma de ele poder interceder sobre seres inferiores, que somos nós. Nesse passo, seria decisivo a satisfação da condição de existência. Porém, existe um detalhe. A segunda pessoa da divindade, realizando isso em abandonar a sua glória, deixando com a primeira pessoa da divindade, no momento de seu esvaziamento, no momento de sua decadência, de sua queda, a segunda pessoa da divindade sofreria banimento. Por quê? Porque iria sofrer as radiações da primeira da glória da primeira pessoa. E, nesse caso, a segunda pessoa da divindade teria que ter uma mediação sobre ela. Teria que também receber intercessão. Porque se a segunda pessoa da divindade simplesmente abandonasse sua glória, tomasse sobre si a nossa impossibilidade de existir, que seriam as trevas, a inexistência, se ele simplesmente fizesse isso, ele não suportaria a glória da primeira pessoa da divindade. E num caso como esse, seu passo em interceder por nós para que pudéssemos existir e para que ele pudesse satisfazer a condição de existência, que seria ser igual a Deus, não seria resolvido. Ele morreria, sofreria banimento e seu passo mediatório intercessor seria imperfeito. Então, neste caso, Deus, sendo duas pessoas, não resolveria o nosso problema, não viríamos a existir, não seríamos criados, porque a condição de existência não teria sido satisfeita. E agora? O que nós precisaríamos, então, resolver nessa situação? O que nós podemos encontrar, então, como solução? Além desse problema, existe um outro ponto importante que eu quero passar para vocês. Primeiro ponto, nós vimos até aqui o primeiro ponto. A segunda pessoa da divindade teria que abandonar sua glória para revestir-se da impossibilidade de nós existirmos. Fazendo ele isso, ele teria que deixar sua glória com a primeira pessoa da divindade. Mas aí ele sofreria banimento, ele sofreria queda. Nessa diminuição, nesse passo que ele iria dar.
mas ele não suportaria a glória da primeira pessoa. Então ele precisaria ser protegido por essa glória. Mas quem poderia protegê-lo se Deus só seria duas pessoas? Neste caso, o passo dele seria imperfeito e ele viria a morrer praticamente de uma forma imediata. Então, a mediação não teria sido perfeita. Nesse caso, não satisfaria a condição de existência. E nós não poderíamos vir a existir. Então, dois casos. Primeiro, abandonar sua glória. Segundo, ele deixaria com a primeira pessoa da divindade. E segundo, ele precisaria de uma proteção contra a glória da primeira pessoa da divindade, para que ele pudesse permanecer nesse passo mediatório. E, além disso, ele teria que ter um terceiro problema a ser resolvido. E qual seria esse terceiro problema? O terceiro problema seria o seguinte: o amor da divindade, revelada na segunda pessoa, ela se refletiria também na primeira pessoa. Como assim? Acontece que este amor, essa benignidade em desejar que viéssemos a existir, a fim de que pudéssemos usufruir para toda a eternidade, este amor, essa beneficência proveniente da glória, de termos uma vida maravilhosa em eternidade, este amor teria que estar também inserido no Pai, que seria a primeira pessoa da divindade. Mas acontece que o caso aí é que a primeira pessoa da divindade, ao notar que a segunda pessoa da divindade fosse se diminuir, a primeira pessoa da divindade, ela deveria estabelecer a primeira coisa fundamental na criação, e é o que nós chamamos de paternidade. A paternidade, ela passaria a existir na origem de seres que seriam criados pela divindade. E o que seria a paternidade? A paternidade, ela seria a relação entre pai e filho, tá? A relação entre o Senhor e as suas criaturas. Neste caso, Deus seria o pai e todos os seres criados seriam os seus filhos. A relação de paternidade seria o surgimento da educação. E por que a educação teria que existir nessa relação de criação? Porque os seres ao serem criados, eles aprenderiam com o seu Senhor, o seu Criador. Essa aprendizagem seria uma aprendizagem de submissão, de amor, de reverência, de fidelidade, de obediência ao Criador. E para haver obediência, fidelidade, amor, reverência, seria necessário a origem da educação. E a educação teria como fundamento a paternidade. Nesse caso, a primeira pessoa da divindade teria que se considerar pai e a segunda pessoa da divindade teria que se considerar filho. Até aí, tudo bem. Mas acontece que o rebaixamento da segunda pessoa da divindade, que seria o filho, estaria logo de imediato em desigualdade com a primeira pessoa da divindade no que dizia respeito à paternidade. Por quê? Porque o filho e o pai são de mesma natureza. São de mesma natureza. Pais humanos só podem gerar filhos humanos. Esse é o critério da condição de existência. E isso estaria estabelecido na própria condição de existência para nós virmos a existir. E essa submissão, essa relação de paternidade, que seria a relação da educação, ela exigiria uma igualdade de natureza também. Então, neste caso, se a segunda pessoa da divindade simplesmente desse o passo para abandonar sua glória e deixá-la com o Pai, ou seja, com a primeira pessoa, e ao mesmo tempo se submetesse como filho da primeira pessoa da divindade, esse filho não poderia ser considerado filho. Por quê? Porque naquele momento ele estaria em desigualdade com a primeira pessoa da divindade, porque a primeira pessoa da divindade ainda continuaria sendo Deus, e a segunda pessoa da divindade não seria mais Deus. Essa desigualdade, então, acarretaria um grande problema. A primeira pessoa não seria pai e a segunda pessoa da divindade não seria filho. A origem da educação não existiria. Passaríamos a criar seres desobedientes, seres que não aprenderiam jamais com Deus, com o Criador, o que seria obedecer, fidelidade, amor e etc, e etc, e etc. Não aprenderia estes requisitos para a formação de caráter de igualdade com Deus. E neste propósito, a não existência da educação causaria o surgimento de um pecado eterno. Haveria uma eternização do pecado.
Os seres seriam desobedientes para sempre. E Deus, além de ter criado o pecado nesse caso, ele teria criado um pecado eterno. Então, passamos a entender que Deus, sendo duas pessoas, não resolveria o problema da nossa existência. E não resolveria a satisfação da condição de existência. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, nós vemos este princípio de paternidade. Por exemplo, no batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 17, Jesus, ao ser batizado nas águas, a Bíblia diz que no versículo 17, foi dito assim: eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus considerava Jesus homem como sendo seu filho. Ora, se Deus considerava Jesus homem, de acordo aqui com Mateus 3,17, como sendo o seu filho, então algo teria acontecido no passado, na condição de existência, na presciência, em que Jesus, a segunda pessoa da divindade, teria tomado providência. Mas, com certeza, essa providência tomada não partiu-se de duas pessoas da divindade. Então, nós somos obrigados a admitir que a divindade são três pessoas. E se a divindade fosse três pessoas realmente? Teria, então, a resolução desse problema para a satisfação da condição de existência e o surgimento dos seres de todos nós? Sim. Por quê? Porque a partir do momento que a segunda pessoa da divindade abandonasse sua glória e a deixasse com a primeira pessoa da divindade, que seria o Pai, neste instante, ele sofreria rebaixamento. A segunda pessoa da divindade sofreria rebaixamento. Mas acontece que, para ser protegido dos raios da glória da primeira pessoa da divindade, haveria o ato do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, em velá-lo, em protegê-lo da glória da primeira pessoa. No ato de Cristo, da segunda pessoa da divindade, se rebaixar, a terceira pessoa da divindade iria velá-lo, iria guardá-lo, protegê-lo da sua glória, da glória da divindade da primeira pessoa. E, neste ato, a mediação da segunda pessoa, em rebaixar-se, começaria a ser perfeito. Não haveria o detrimento, o banimento, o sofrimento de receber os raios da glória de forma desnecessária, sendo que o seu passo foi perfeito. E por que o passo dele foi perfeito? O passo dele foi perfeito porque ele estava agindo por amor e não por pecado. E outra coisa, o fato da segunda pessoa ter se anulado, ter se rejeitado para poder dar origem, para poder dar vida a seres que viessem a existir, seria um ato de amor. Um exemplo que nós temos visto está no livro de João, no capítulo 15, versículo 13. Existe um exemplo clássico disso. Jesus, certa vez conversando com os seus discípulos, ele disse o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos amigos. Então, seria a revelação do maior amor, ou seja, a segunda pessoa da divindade, para satisfazer e engrandecer a divindade na glória encontrada na primeira pessoa, a segunda pessoa da divindade abandonaria sua glória por amor aos que ainda haveriam de existir e serem criados. Ele daria a sua própria vida, vida gloriosa, em favor daqueles que ainda iriam existir. E neste passo, ele seria, ao mesmo tempo, simultaneamente, protegido pela terceira pessoa da divindade, que o velaria em sua glória. Um exemplo de que isso aconteceu, por exemplo, isso aconteceu quando Jesus veio a este mundo. Nós temos este exemplo em Lucas, no capítulo 1, versículo 35. É dito assim: e respondendo o anjo, disse-lhe, aqui o anjo falando para Maria, mas olha só que coisa interessante, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
quem seria a virtude do Altíssimo que iria cobri-la com a sua sombra? O Espírito Santo. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, assim como a virtude do poder do Espírito Santo velou, protegeu Maria da glória e majestade proveniente do Filho de Deus, quando o Filho de Deus veio a este mundo, gerado no ventre de Maria, assim também o Espírito Santo velou o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade, da glória irradiadora do Pai, da primeira pessoa da divindade. E uma coisa importante, a partir do momento que o Espírito Santo velou a segunda pessoa, a Cristo, dos raios da glória da divindade, da primeira pessoa da divindade, Deus reconheceu na segunda pessoa de Cristo não um ser rebaixado, mas o reconheceu como um ser divino, por causa da mediação do Espírito Santo, que também é divino. E neste caso, o Pai pôde reconhecer no seu Filho, Jesus, como sendo alguém que veio dele mesmo, gerado por ele, e ele reconheceu como seu Filho. E neste caso, a igualdade entre Pai e Filho ocorreram, e não aconteceu nenhum tipo de iniquidade. Houve aí a satisfação da condição de existência requerida, exigida por parte da divindade, em que algum ser pudesse ser criado. Neste caso, a segunda pessoa da divindade, além de ter sido velada, ela foi mediada pelo poder da terceira pessoa diante do Pai, diante da primeira pessoa da divindade. E nessa relação, nessa intercessão, o Pai reconheceu em Jesus como sendo seu próprio Filho, e Filho amado. Uma prova bíblica de que o Espírito Santo velou a Cristo na presciência. No livro de Isaías, no capítulo 51, no capítulo 51 de Isaías, versículo 16. Aqui o profeta Isaías, ele realiza uma profecia e falando sobre a salvação de Israel. E no versículo 16, o profeta Isaías menciona sobre a criação. E o profeta Isaías revela o que aconteceu para que ocorresse a criação. No versículo 16 é dito: e ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Então, para que Cristo Jesus fosse o Criador, como sendo ele a segunda pessoa da divindade, no passo que ele daria para se tornar o Criador e intercessor de nossa existência, era necessário que uma mão o velasse, cobrisse ele. E esta mão foi proveniente da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Da mesma forma como aconteceu com Maria, lá em Lucas 1, capítulo 1, versículo 35, que nós vimos no nascimento de Jesus, aqui na terra. E aqui, nesse ato do Espírito Santo em velá-lo, colocando a mão sobre ele, os céus seriam plantados, ou seja, haveria a origem de tudo e de todas as coisas. E fundaria também a existência da Terra, do nosso planeta, e, enfim, a nossa existência. E para dizer a Sião, tu és o meu povo. Aqui também serviria para resgate, caso os homens viessem a pecar. Porque os seres humanos, eles não seriam mais considerados povo de Deus depois do pecado. Mas, pelo passo de Cristo nessa circunstância, lá na presciência, o povo seria chamado de filho de Deus também. Diante disso, nós encontramos uma outra prova também em Hebreus, no capítulo 9, em que o Espírito Santo atuou diretamente no passo da segunda pessoa da divindade em satisfazer a condição de existência, de modo que ele pudesse interceder sobre nós
para que viéssemos a existir. Isso se encontra em Hebreus capítulo 9. Olha só que interessante, isso aconteceu lá na presciência. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Paulo disse assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Então, Cristo só pôde se oferecer como cordeiro, como intercessor, como sumo sacerdote, como mediador, para a satisfação da condição de existência, que seria a justiça de Deus. Quanto maior a luz, maior as trevas, era necessário a presença da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, para que dessa forma pudesse velar sobre a vida da segunda pessoa da divindade, velar sobre a intercessão, sobre a obra de sabedoria que a segunda pessoa da divindade iria realizar diante da face da glória da primeira pessoa, que seria o Pai. Então, é por isso que, neste caso, a divindade do Filho pôde ser abandonada no Pai, de modo que a divindade do Filho, ao se rebaixar, não sofrendo o banimento da glória do Pai, foi velado pelo poder do Espírito Santo, com a sombra do Espírito Santo. De modo que, ao mesmo tempo, nessa intercessão, o Filho foi reconhecido pelo Pai, não como um ser inferior, mas como um ser igual a si. Então, o Pai reconheceu-se a si mesmo como pai daquele filho. E aí é que surgiu a paternidade, surgiu o plano da educação, que teria como fundamento para a construção e origem de todas as coisas, de todo o universo. Nesse caso, o Espírito Santo, ele também rebaixou-se, porque à medida em que o Espírito Santo ia velando sobre a vida de Jesus, sobre o passo que Jesus deu, o Espírito Santo também se rebaixou. Só que o Espírito Santo não cometeu pecado neste ato. Por quê? Porque ele fez isso mediante o rebaixamento da pessoa do Filho de Deus. E, nesse caso, o rebaixamento da pessoa do Filho de Deus foi um rebaixamento perfeito. Não houve impureza, não houve iniquidade. O Espírito Santo teve que investigar este passo de Jesus, examinando as profundezas de Deus. É por isso que existe um texto aqui em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, primeira carta de Coríntios, capítulo 2, que nos diz o seguinte, falando acerca da sabedoria. E diz assim, versículo 11, versículo 10, perdão, versículo 10, diz assim, ó, mas Deus, nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo fala acerca da sabedoria, mas no versículo 10, ele diz assim, mas Deus nos revelou o quê? A sabedoria, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. No momento em que Cristo deu o passo para interceder, para satisfazer a condição de nossa existência, o Espírito Santo examinou também este passo, da mesma forma que o Pai examinou. Só que o exame do Espírito Santo foi para velá-lo, foi para impedir que houvesse iniquidade neste passo. E ao impedir e perceber que este passo foi perfeito, porque foi um sacrifício aceitável, único, e que foi ali plantada a sabedoria de Deus, o Espírito Santo pôde rebaixar-se e não sofrer nenhum tipo de inferiorização ou detrimento de sua glória pessoal como um ser divino. Ao mesmo tempo em que ele velou Jesus diante da glória do Pai, e ao mesmo tempo o Filho pôde satisfazer a condição de existência por meio da mediação do Espírito Santo. E neste caso, a condição de existência foi satisfeita. E Cristo assumiu a postura de mediador,
sacerdote e criador. Por isso que no livro de João, no capítulo 1, livro de João, Novo Testamento, capítulo 1, nos versículos 1 a 3, nos é dito o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Entendam bem isso. Quando a segunda pessoa da divindade assumiu-se sobre si ser o próprio Verbo, ele assumiu a impossibilidade de nós virmos a existir. E quando ele fez isso, ele negou a sua glória. Só que este passo foi tão perfeito que ele continuou sendo Deus, apesar de já ser o próprio Verbo. A pergunta é a seguinte: por que é que Jesus se tornou o Verbo? Acontece que o verbo, se nós pegarmos no conceito gramatical, o que seja verbo, o verbo, ele é uma norma gramatical que define o estado, as ações dos seres e também define o tempo. Quando nós falamos de definição de estado, de ações e de tempo dos seres, nós estamos falando de espaço-tempo. E se nós estamos falando de espaço-tempo, o verbo aqui seria o fundamento para a existência do espaço-tempo. Por quê? Porque a glória de Deus não existia espaço-tempo. Eu falei isso para vocês nos estudos anteriores, que na presciência de Deus, o espaço-tempo não existia. Então, Cristo sendo o Verbo, ele intercederia sobre o não espaço-tempo da glória, que seria a presciência de Deus, o excelso da glória, em relação ao espaço-tempo criado, aos seres criados. E essa intercessão só seria possível se Cristo se tornasse a palavra, ou o Verbo. E sendo Cristo o Verbo, o mediador, ele teria controle sobre o tempo e o espaço, para que Deus, a divindade, pudesse criar qualquer coisa que não fosse nada imperfeito, somente coisas perfeitas, coisas puras, coisas verdadeiras. Por isso que, quando nós observamos, aqui na continuidade do texto, no versículo 2, é dito assim, ó, ele estava no princípio com Deus. Quem estava? O Verbo. Além de o Verbo ser Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, tudo que veio a existir como seres vivos, todos esses seres tinham como base fundamental para a sua existência o DNA. E o DNA é uma linguagem. E o Verbo é uma linguagem. Então, Cristo sendo o Verbo, ele seria a fonte de todo o DNA que daria origem à existência de todos os seres que seriam vivos. Porque todos os seres vivos possuem DNA. Então, isso também estaria relacionado à nossa existência, porque ele seria a linguagem fundamental, o verbo fundamental. E todas as coisas que foram criadas, nada do que foi feito se fez sem ele, ou seja, sem a segunda pessoa da divindade como intercessor. E por que isso aconteceu? Porque o passo que Jesus deu foi aceito pelo Pai, por causa da mediação do Espírito Santo, como nós vimos lá em Hebreus 9,14, que foi o Espírito Santo que ofereceu a Deus o corpo de Cristo, o sacrifício aceitável, para que nós pudéssemos vir a existir. Alguém pode perguntar assim, mas Edilson, isso não aconteceu no ano 31, quando Jesus morreu na cruz? Sim, aconteceu isso sim. Então quer dizer que aconteceu também no passado? Então, na realidade, ocorreram 2 sacrifícios? Não, não ocorreram 2 sacrifícios. A Bíblia é muito clara. Por exemplo, né, aqui em Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus, versículo 12, o nosso tempo já está acabando, né? Em Hebreus capítulo 10, versículo 12, que diz assim, mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Então, o sacrifício foi apenas um, tá? Que isso fique bem claro, não ocorreram 2 sacrifícios. Agora, o que nós temos que compreender é que na presciência ocorreu este passo do sacrifício por parte da segunda pessoa da divindade, para que nós pudéssemos vir a existir, para que pudéssemos ter sido criados. Quando o Filho deu este passo
e isso foi aceitado por Deus, é o que nós passamos a compreender o que está escrito lá em Provérbios. Eu já estou praticamente terminando. Em Provérbios, no capítulo 8. Provérbios, capítulo 8, no Antigo Testamento, tá? É antes de Salmos. Provérbios, capítulo 8, versículo 22. O Provérbios, capítulo 8, ele vai falar completamente acerca da sabedoria. A sabedoria, ela nasceu, ela surgiu na mediação da segunda pessoa da divindade, tá? Por meio da intercessão do Espírito Santo e pela aceitação do Pai desse sacrifício que foi perfeito. E nesse passo, nessa aceitação, olha o que é que acontece aqui no versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Aqui está dizendo que Deus possuiu ao Filho, possuiu a sabedoria no princípio de seus caminhos. E a palavra aqui, ela não pode ser criada. Existem algumas Bíblias que falam que o Senhor me criou, mas essa tradução não está correta. Por que não, Edilson? Porque a tradução é possuir. E por que é possuir? Porque o texto bíblico aqui foi escrito no original hebraico. E no hebraico, a palavra possuir é caná. E caná é a palavra correta, que está no original hebraico de Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Por isso que tem que ser o verbo possuir, tomar posse, tá? E não criar. Isso não. A tradução em português dizendo que o Senhor me criou, isso aí está errado, tá? Isso aí é tradução errada. Agora, a tradução correta é essa. O Senhor me possuiu. Então, se Deus tomou posse do Filho, é porque Deus aceitou o sacrifício do Filho. Se ele aceitou, se ele aprovou, é porque houve a mediação da terceira pessoa da divindade, que foi o Espírito Santo. Da mesma forma como o Espírito Santo mediou sobre Maria, quando Cristo veio a este mundo. Então, você percebe que a divindade, para poder criar todas as coisas, ela tinha que ser 3 pessoas. Ela não poderia ser uma pessoa, não poderia ser 2 pessoas, mas teria que ser 3 pessoas. E quando o Espírito Santo velou sobre o Filho, o Espírito Santo criou algo muito importante para a nossa existência. Sabe o que é que ele criou? Ele criou, acho que eu vou mostrar esse texto aqui para vocês, como o último texto. Jó, capítulo 33. Versículo 4. Tá? Jó, capítulo 33, versículo 4. O Espírito Santo, o que é que ele criou? Veja como diz o texto. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, quando o Espírito Santo intercedeu sobre o Filho, a fim de que o passo do Filho fosse perfeito e suportasse a glória do Pai, o Espírito Santo, no seu rebaixamento, ele criou a vida. Então, a vida dos seres criados seria pela primeira vez criada, surgida, pela primeira vez. E todos os seres criados que têm vida foram originados pelo Espírito Santo. Todos os seres que têm vida, nós somos seres que temos vida, a vida que é em nós foi criada pelo Espírito Santo. E ele só fez isso por causa do passo perfeito de Jesus, a segunda pessoa da divindade, de modo que pudesse velá-lo e protegê-lo da glória da primeira pessoa da divindade, que era o Pai, de modo que a condição de existência foi satisfeita. A divindade aceitou a origem de nossa existência, de modo que viéssemos a ser criados perfeitos e não pudéssemos haver em nós imperfeição e nenhuma mancha de iniquidade. Ok? Bom, gente, aqui eu concluo nosso estudo de hoje e nós ainda iremos mais adiante nesse assunto, tá? Nós paramos aqui mais ou menos no fim do item 6, né? E nós iremos dar continuidade no próximo sábado sobre o assunto da condição de existência, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar perguntando no nosso grupo lá, vocês perguntam, vocês podem colocar a pergunta de vocês, sintam-se livres em perguntar, não tenham receio, tá? Perguntem mesmo, e se vocês também não concordam
podem pegar textos e tentar provar o contrário, e nós vamos estar analisando, estudando com calma, tá? Para que a gente possa chegar a um acordo e uma conclusão definida. Mas o que eu passei para vocês é fundamentado na Bíblia e revela claramente o porquê de Deus ser três pessoas, tá? De ser três pessoas divinas, ok? Então, eu termino por aqui. Eu não sei se o Levi... Levi, eu estou concluindo, então, a classe nossa, ok? Você pode estar aí finalizando com o pessoal. Olha, está fazendo uma pergunta aqui, o Caio. O que ele perguntou? Espera aí, estou entrando. O Caio fez pergunta? Por que a glória do Espírito Santo não consumiu Cristo ao se tornar humano? Bom, o Caio fez uma pergunta, então eu vou responder para ele. Por que que a glória do Espírito Santo não consumiu a Cristo quando Cristo se tornou um ser inferior? Isso não aconteceu pelo seguinte, porque quando o Espírito Santo se rebaixou, veja bem, para o Espírito Santo velar a Cristo, ele teve que se rebaixar. E o rebaixamento do Espírito Santo sobre a pessoa de Cristo foi com base no próprio passo que Cristo deu. No próprio passo realizado por Cristo. E nesse passo não havia imperfeição. Então, o Espírito Santo pôde também ser rebaixado e velá-lo e protegê-lo da glória do Pai, tá? Ou seja, o Espírito Santo se colocou em igualdade com o Filho. Só que nesse caso, o Espírito Santo passou a ser a vida de Jesus. Passou a ser a vida da segunda pessoa da divindade. E quando ele fez isso, ele criou a vida de todos os seres que viriam a existir. Foi por isso que a glória do Espírito não afetou o passo que Cristo deu, tá? Caso contrário, isso não seria possível, tá? Então, por quê? Porque a condição de existência era o próprio Pai manifestando essa justiça. Então, o Espírito iria contribuir para o surgimento da misericórdia, que é no próximo sábado que nós vamos estar analisando, que é a segunda lei estabelecida por Deus. Ok? Gente, então, se vocês tiverem mais perguntas, podem colocar no grupo, porque aqui eu não posso estar respondendo diretamente. Quando for terminado este assunto, a gente vai dar um espaço para vocês continuarem perguntando, tá? E aí vocês terão mais liberdade também de estar perguntando na própria aula, com a participação de todo mundo, tá? Agora, no momento, eu não posso estar respondendo, mas vocês podem colocar a pergunta de vocês lá no grupo para que todos também participem. É no grupo da classe bíblica, tá? Deus abençoe a todos vocês.